O diretor executivo da Acrismate, Custódio Rodrigues, fala sobre o mercado internacional de suínos e também sobre os leilões de milho realizados pelo governo federal. A cultura tem momentos de altos e baixos, em função principalmente de mercado, e pela produção do Mato Grosso nós estamos no Centro-Oeste, essa dificuldade se aumenta, principalmente por nós estarmos longe dos portos e longe dos centros consumidores. Então, assim, por mais que nós somos o quinto maior produtor a nível de Brasil, nós temos uma dificuldade muito maior. O que salva a suinocultura nesse momento, a suinocultura do Centro-Oeste, a suinocultura do Mato Grosso, é especificamente, basicamente, o valor dos grãos, principalmente o milho, que sempre foi um preço mais acessível para o produtor do Mato Grosso, que produz, né, e que tem facilidade ao comprá-lo. Especificamente na questão da China, nós tivemos a peste suína africana na China. É uma doença que praticamente tem que ser abatido praticamente todos os animais. O que chegou até nós é que esses animais abatidos foram da ordem de quase 30%. A China é o maior consumidor de carne suína do mundo, tem quase 52 milhões de matrizes. Para ter um parâmetro comparativo, nós temos aqui 3 milhões e 700 mil matrizes, mas a China consome muito e, obrigatoriamente, em função do número de habitantes, ela tem que importar de outros países. Em função desse abate da peste suína africana, o que aconteceu? A China saiu comprando carne no mundo inteiro. E existe um problema também. Por exemplo, aqui no Brasil, nós comemos 80% do que produzimos e exportamos 20%. Outros países também são assim, exportam 25% e comem 75%, e assim sucessivamente. E os números que a China tem é da ordem maior do que isso. Eles provavelmente ficaram sem 12, 13 milhões de toneladas lá mensal e o mundo só pode oferecer 10, 11, 11,5. Então, o que acontece é que esse mercado deve ser bastante interessante no prazo aí de até 5, 6, 7, 10 anos, nós não sabemos por questões sanitárias, e com isso houve um aumento considerável dos preços praticados, não só no estado de Mato Grosso, mas em todo o Brasil. Aqui no Mato Grosso nós temos um custo de produção que em torno mais ou menos de R$ 2,90, R$ 3, R$ 3,10 o quilo de suíno vivo, e hoje estamos vendendo suíno vivo praticamente a R$ 4,40, com uma lucratividade bastante interessante. Não esquecendo de dizer que outrora, lá num passado muito recente, também nós tivemos vários prejuízos. Então isso vem sanar e dar um alento a esses produtores durante esse período ruim, e hoje a gente pode falar que estamos com preço excepcional e a atividade tendo uma lucratividade à altura do que precisa. Então você está falando que é um bom momento, é uma boa fase, que vai durar mais ou menos 10 anos, seria isso? Essa é a previsão de alguns especialistas, ninguém sabe direito, porque são questões sanitárias, a gente não sabe como que a China vai atuar nessa questão. Não é fácil, porque peste suína africana não é só aplicar uma vacina, um remédio, tem que abater os animais, e depois, para voltar a isso também, nós acreditamos, por questões técnicas, né, questão de manejo, é muito difícil você repor todo esse plantel que foi dizimado. Então, hoje, a suinocultura, nós podemos dizer que está de vento em popa, os produtores ganhando dinheiro, mas nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Depende muito das questões sanitárias que envolvem a China nesse momento. E com relação ao milho, existe 600 mil toneladas para ser comercializado, né, com leilão, com relação a leilão, via leilão. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Na realidade, a suinocultura, não só a suinocultura, como a avicultura e bovinocultura, tem bastante momentos que precisam ser estudados com bastante carinho. Primeiro, a suinocultura, ela tem no componente da sua ração quase 75% entre farelo de soja e milho. Milho 52%, mais ou menos. Então, assim, milho é imprescindível. Tanto é que a suinocultura surgiu aqui justamente para agregar valor a esse milho, que ao invés de nós levarmos 3 carretas de milho fora do estado, nós agregamos isso no suíno, né? E podemos levar um caminhão de matéria, por exemplo, dentro da pecuária, de carne suína fora do estado de Mato Grosso. Às vezes lá fora as pessoas falam, olha, vocês são os maiores produtores de milho, vocês têm muito milho lá, mas a gente sabe que esse milho, tendenciosamente, ele está sendo comercializado praticamente tudo fora. Se a gente fizer um levantamento no IMEA, eu não tenho esse levantamento hoje aqui, mas nós vamos ver que 60%, 70% do milho recém-colhido já está sendo comercializado fora do estado. Qual que é a preocupação nossa? Da Conab leiloar, como hoje inclusive tem um leilão, da Conab leiloar todo esse milho, nós não temos um estoque de passagem, o governo pode falar assim, olha, nós vamos importar milho de outros países, de outros lugares. Só que é o seguinte, nós teremos muita dificuldade em estar colocando esse milho aqui para o Centro-Oeste.
Nós temos que fazer uma inversão aí, dizendo o seguinte: como é que nós vamos fazer se nós tivermos que buscar milho lá nos portos de Santos, de Paranaguá, etc., com milho a R$60, R$55 a saca de milho? Isso inviabilizaria, aqui no estado de Mato Grosso especificamente, acredito que no Centro-Oeste, os estados do Goiás, Mato Grosso do Sul, com certeza nós teríamos uma dificuldade muito grande de manter essas cadeias produtivas pelo custo de produção excessivamente alto e, é lógico, a comercialização com problemas. E qual seria a solução para isso? Bom, a solução seria o governo, pelo menos, ter um pouco de estoque desse milho, né? Por quê? Porque nós temos aqui a colheita da safrinha em junho e julho que acontece, nós temos avisado os produtores para fazer contratos antecipados, aqueles que puderem plantar o milho, a maioria planta, mas que possamos ter uma alternativa de ter um pouco de milho no estado, a Conab ter um volume de milho pelo menos para sustentar os estados do Centro-Oeste, que seriam da ordem, aí, no meu entender, pelo menos de umas 300 mil toneladas, daria com certeza para os estados do Centro-Oeste. Somente Centro-Oeste. Você não pode abrir esse leilão para todos, porque aí haveria uma deficiência do estado. E só salientando que o produtor ele não consegue carregar o estoque desse milho com seus recursos de julho da safrinha até o julho do ano subsequente. Então, assim, pelo menos em março, fevereiro, nós teríamos que ter os leilões, por mínimo que seja, para dar sustentabilidade à cadeia da suinocultura. Fazer um agradecimento em nome do presidente da associação, que é o Itamar Antônio Canossa, que nesse momento não pôde estar aqui, e colocar-nos à disposição da sociedade pelo telefone 3624-8125 ou até meu celular 98131-3114.